Uma vez mais, boa tarde a todos, cumprimentar a mesa, a todos os presentes. Eu, enquanto ouvia estas intervenções, lembrava-me de um documentário que vi há pouco tempo na Netflix, em que, a determinada altura, acerca da Fórmula 1, o carro passava sempre, creio que era da McLaren, passava sempre com 2 segundos de atraso. E os engenheiros da McLaren o que decidiram foi desmontar o carro todo e peça a peça ver o peso e peça a peça analisar a performance de cada um dos elementos do carro. E assim conseguiram, de facto, resolver o problema. Eu creio que um dos grandes problemas é o facto de os consecutivos governos ao longo dos últimos 49 anos de pseudo-democracia terem olhado para este Fórmula 1, que seria o Serviço Nacional de Saúde, que quando cresceu e quando apareceu era de facto inovador e deu uma esperança diferente aos portugueses, mas no entanto tem tentado e tem tratado com a igualdade aquilo que devia ser tratado com a equidade, porque as carreiras não são todas iguais, porque a especificidade das carreiras não são todas as mesmas, porque as necessidades da população, dos hospitais, dos centros de saúde não são exatamente as mesmas. Na minha área em concreto, aquilo que me compete falar, não tanto na área da saúde, porque isso é uma área que o Pedro Frazão acompanha também, tem mais a ver com a separação daquilo que são as carreiras especiais e das carreiras gerais e mais com a área da administração pública em si. E ao longo deste mandato nós chegamos agora à conclusão que aquela frase típica do Partido Socialista, que agora é que tínhamos uma segunda-feira que todos teriam um médico de família e agora, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, finalmente existem carreiras que estavam a ser reclamadas os seus direitos durante tantos anos, alguns casos com mais de 10 anos para a criação das carreiras e revisão das próprias carreiras, e finalmente agora no dia 1 de janeiro vão resolver algumas das situações, mas mesmo assim não resolvem na totalidade, porque continuam a deixar os assistentes operacionais de fora, continuam a deixar alguns dos profissionais nos cuidados primários, de saúde primária, que acabam por ficar também de fora sem qualquer revisão. Depois, continuamos a ter uma incapacidade que eu acho que é premente também aquilo que tem acontecido, que é a gestão, dar um exemplo concreto, e sem ocupar muito tempo, um exemplo concreto que a Felicidade inclusive conhece bem, do Hospital Beatriz Ângelo. O Hospital Beatriz Ângelo, no município no qual eu sou vereador, enquanto esteve sob a gestão PPP, os profissionais eram os mesmos, o espaço físico era o mesmo e tudo funcionava com o reconhecimento internacional e era considerado um dos melhores hospitais a nível europeu. No dia 19 de janeiro de um determinado ano, passou para a gestão EPE e a partir daqui o caos instalou-se. As instalações estão degradadas, os profissionais começaram a sair em debandada, o caos das urgências, o caos nos anestesistas, o caos tudo, porque também existe muita incapacidade por parte do Governo de resolver uma questão nos EPEs, que é dar autonomia e competência aos conselhos de administração para que possam contratar e deliberar da forma como contratam. Cria alguma desigualdade, obviamente, com o setor quer privado, quer social. Portanto, uma das coisas que devíamos ponderar seriamente é, mantendo ou não o SNS ou as EPEs, a forma como é gerido, não excluindo o social e não excluindo as PPPs, mas termos uma forma diferente para trabalhar esta forma de gestão. Dar apenas uma pequena nota à questão do INEM. O INEM é um dos casos que eu considero, e apesar de estarem jornalistas na sala, vou dizê-lo, eu acho que é um caso de polícia. Todos nós que temos seguros automóveis pagamos o seguro e 1% dos nossos seguros revertem a favor do INEM e da emergência pré-hospitalar. Estamos a falar de mais 158 milhões de euros anuais, que são recebidos pelo INEM, geridos pelo INEM, fiscalizados pelo próprio INEM. Ou seja, o INEM licencia, fiscaliza os seus próprios licenciamentos, dá formação e fiscaliza as próprias formações que dá. Existe qualquer coisa que não é claro e transparente no processo de gestão do INEM, eu não estou a dizer com isto que existe corrupção, existe sim, falta transparente e isso é claro. E tem uma consequência direta com aquilo que acabaram de falar, com a gestão do CODU. E basta percebermos que quando dispara o CODU a seguir ao almoço, principalmente na zona de Setúbal, que referiu e bem, o que acontece é que são os bombeiros, nomeadamente da margem norte, que por norma fazem o transporte de doentes porque há falta de meios na margem sul e não é porque há falta de bombeiros, é porque o sistema está como está e está completamente degradado. Terminando, para não ocupar muito tempo, dizer que em relação à questão do CIADAP nós consideramos uma aberração aquilo que está a ser feito. Aquilo que vem é uma tentativa de resolver um problema que aqueles que por norma são o braço armado, como disse já o Pedro Frazão, principalmente da CGTP, que só sai à rua e só se manifesta essencialmente quando não está na geringonça, porque durante os anos que esteve na geringonça a CGTP não saiu à rua, estava tudo bem, não havia manifestações, afinal não havia contestação social
E esta coisa de fazer o acordo da concertação social com base em meia dúzia de participantes que, quando vamos analisar, não representam mais do que 9% dos trabalhadores, deixa-me com algum amargo na boca de perceber como é que os representantes dos trabalhadores, que representam na realidade 9%, como disse, acabaram por aceitar também esta revisão do CIADAP, que é mais do mesmo, mantém a questão de, por excelência, para termos uma ideia que eles não falam do CIADAP para enquadrarmos. Se todos agora fôssemos aqui avaliados pela nossa prestação e fôssemos avaliados pelo método CIADAP, primeiro seríamos avaliados pela nossa chefia, ou seja, o André seria o que iria fazer a avaliação, mas só poderia considerar, o CIADAP não dava para o Chega por uma simples razão, porque segundo o CIADAP só 5% é que poderiam ter a nota de excelência, e como eu tenho a certeza que nesta sala 99% tinham essa nota, o CIADAP não era aplicado no nosso caso. Mas foge completamente ao princípio da meritocracia e limita a progressão de carreira. Para além disso, foi aqui falado hoje mais uma das questões que a imprensa também vai escondendo, e que não quero falar disso porque eventualmente a imprensa, como trabalha muito no setor privado, infelizmente os da Lusa têm sentido muito na pele aquilo que é o poder do socialismo e a mão do socialismo em cima, mas há uma questão que nunca é falado, desde 2019, que Alexandre Leitão garantia que no final de 2019 o PREPAP terminava. É mentira, continuam a existir precários na administração pública, continuam a existir precários em grande parte das profissões que aqui estão representadas. E hoje em dia continuamos a escamotear, quando inclusive no Orçamento de Estado, quer o artigo 20º, quer o artigo 26º, continua a contemplar as verbas para a extinção do PREPAP. Portanto, se está lá, é porque à partida continua a existir. Portanto, mais do mesmo. Nós consideramos que não falta muito para resolver a vossa situação, não falta porque estamos a chegar ao dia 10 de março, e nós acreditamos que, de facto, chegou à altura que, utilizando uma expressão popular e não populista, um dia a população levantava-se e o jogo acabava. Nós acreditamos que é no dia 10 de março que o jogo vai acabar, porque o tabuleiro do jogo vai virar e vai virar para o nosso lado. Agradecemos a vossa participação na Assembleia da República, principalmente também com o Pedro, na área da Administração Pública também, e com todos aqueles que estão aqui presentes. Sabem que tem uma porta aberta, que nós continuaremos a colaborar, mesmo quando vêm com tendências mais de esquerda ou mais de direita. Nós não consideramos que os direitos dos trabalhadores sejam de esquerda ou de direita, são direitos dos trabalhadores e, acima de tudo, direitos das pessoas. Muito obrigado.